Caros amigos, estamos no Bem-Aja, atualidade internacional e nacional, e estamos a falar do internacional e queremos voltar para a África. África, vamos essencialmente para Moçambique, onde Venâncio Mondlane, homem combatente que inicialmente esteve no Podemos e teve que se retirar porque não houve compreensão, rompendo assim o acordo que havia entre ele, que era um candidato independente, mas deveria concorrer por um partido. Tentou criar o partido Anamalala. E este partido também, Anamalala, não foi tido nem achado, foi bloqueado. Hoje, Venâncio Mondlane tem o seu partido que se chama, portanto, Ana Mola. E queremos então ouvir o parecer dos nossos convidados, iniciando com José Gama. José Gama, Ana Mola é o novo partido de Venâncio Mondlane, homem das batalhas, homem que arrasta massas, mas mesmo assim, depois do anúncio da autorização oficial pelo Ministério da Justiça, houve gás lacrimogéneo na cidade capital de Moçambique. Gama. eh, É a notícia da semana em Moçambique, a legalização do partido do Mondlane, depois de ter passado por aquele período de rejeição, a pôr em causa o nome, não queriam, e finalmente foi legalizado. Houve saída às ruas para celebrar esta legalização, a polícia voltou às ruas também a reprimir, o que indica que até 2028, Moçambique, 2028 creio, Moçambique também ainda vai voltar a viver um momento tenso. O Venâncio agora tem um instrumento de luta. Ele antes não tinha, agora vai ter a vida mais facilitada, agora é um líder da oposição, vai ter que lutar, conforme ele já traçou e anunciou ontem ou hoje, que a meta agora é até lá alcançarem algumas autarquias, ou seja, fazerem-se eleger em alguns municípios para começarem a ter influência. Portanto, é um partido que vai chamar a atenção, logicamente, das pessoas, vai mudar o cenário político de Moçambique. Ela agora tem uma máquina, mais pessoas podem aderir, é mais fácil agora as pessoas seguirem-no através de um partido, de um projeto político, porque até então era apenas sozinho como pessoa, e geralmente as pessoas, o povo segue pessoas quando essas pessoas têm um projeto político para o país. E o projeto é um partido, é um instrumento. É como tivemos em Angola, as pessoas seguiam Neto, Savimbi ou Alden, porque tinham um instrumento de luta. Então há muita gente interessada em Moçambique em lutar para a abertura democrática, para mais justiça social, e poderão fazer via deste partido do Venâncio, que pode vir a se constituir a esperança para algumas pessoas, porque Moçambique tem a Renamo, mas a Renamo, desde o falecimento do presidente Telacama, que tem perdido influência, está com uma liderança que as pessoas não se reveem. Então temos aqui o Venâncio com esta alternativa que pode se constituir no futuro o maior partido da oposição, ou quem sabe também se tornar na principal afronta a Frelimo, ou mesmo vir a ser poder. Lembrar que o Chapo entrou, está agora, e que o Frelimo vai completar 50 anos, e esses partidos históricos, movimentos, quando passam os 50 anos,
automática de poder e de existência automática, de poder, sobretudo, automaticamente passam também para uma fase de contagem regressiva. É como se eles estão nesse momento com câncer, foram diagnosticados e o quadro fica irreversível para a sua queda. Pode levar 1 ano, 2, 3, mas não sobrevive mais muito depois destes 50 anos, por causa também do cansaço que as pessoas vão se manifestando contra eles e, sobretudo, quando não estão a corresponder em termos de governação, e a sua governação não está a se refletir na vida das pessoas. Doutor Paquice, Gama diz que Venâncio, com o seu partido, torna-se o líder da oposição. Mas sabemos que quem está no Parlamento como oposição é o Podemos. Mondlane está nas ruas. Qual é a tua percepção? Qual é a tua leitura? Mondlane vai conseguir continuar com essa pujança até 2000 aproximadamente 2020, 2029, é que haverá as 28, outras eleições. 28, 20, sim, 28 e 29, né? Sim. O Podemos 28 e e 29. o Anamola. Como é que o doutor Paquice vê isto? Não, quer dizer, temos que primeiro dizer e dar os parabéns ao Venâncio Mondlane, que ele, na minha perspectiva, revelou-se o político revelação, embora já existisse, revelou-se o político revelação de 2024. É que não há como não fazer esse tipo de comparação. É daqueles políticos que levou todo mundo atrás de si. Todo mundo atrás de si. Faço comparação às pessoas físicas, e essa comparação é possível hoje, aquelas que estavam com ele, jovens, dos vários estratos, nos comícios e nas passeatas, mas faço comparação às pessoas que estavam com ele virtualmente. Eu não tinha visto em África nenhum dirigente político que nas suas lives tivesse cerca de 60 mil, 30 mil pessoas a seguirem em direto aquilo que ele diz. Para além daquelas que lhe seguem presencialmente. Eu nunca tinha visto isso. Ou seja, é um fenômeno político muito forte, e a Frelimo percebeu que ele é um fenômeno muito forte. A Frelimo percebeu isso. Mas não só percebeu isso, e percebeu que ele é um fenômeno interno muito forte, ele mobiliza toda a gente internamente e mobiliza também simpatias externas. Inclusive, fui uma das pessoas que, fazendo os nossos comentários, defendemos também tudo aquilo da luta que vai fazendo Venâncio Mondlane em Moçambique. Mas depois, porque temos muitos amigos, eu tenho muitos amigos moçambicanos, e com que estudamos em outras localidades, que dizem para que o Venâncio Mondlane tem de facto adeptos. E aí eu entendo que, mesmo não estando no Parlamento, ele faz uma oposição muito forte. Não é em vão, por exemplo, Chapo, mesmo não admitindo, uma parte do programa que Chapo vai editar nos últimos tempos é o programa de Venâncio Mondlane. Isto é muito interessante. Por quê? Porque é alguém que se posiciona. E eu deixo de dizer, na minha perspectiva, que ele é uma espécie do meu colega e amigo André Ventura em Portugal. Se não ganha as eleições em 28 ou 29, o Mondlane ganha as próximas eleições, mas fica mesmo no poder em Moçambique. E aí estou de acordo com o Gama, porque os outros partidos com 50 anos vão se desgastando. A Renamo deixou de ser praticamente. O Podemos perdeu porque traiu Venâncio Mondlane, e a própria Frelimo tem que fazer acordos de concertação com o Venâncio Mondlane, porque se continuar a disparar contra Venâncio Mondlane com uma plataforma legal, cria muitos problemas a si mesmo, porque então aí terá não só o voto de protesto, como a adaptação às ideias de Venâncio Mondlane virão exatamente do próprio partido de Chapo, a Frelimo. Então a concertação é a única solução, e Venâncio Mondlane, na minha visão, é o político revelação 2024. Eu não sei se temos Venâncio Mondlane nos últimos 50 anos. E Dhlakama foi um grande líder,
na mata, foi um grande líder, mas Venâncio Mondlane já não irá à mata porque não tem armas, nem vale a pena fazer isso, mas naturalmente é uma grande revelação e ocupa neste momento, na minha visão, o lugar portanto, de Jacama, e vai fazer história em Moçambique. Se tem força, tem muita força, acredito nisso. Passa a palavra, chefe. Ok, muito obrigado. Paula? Estou de acordo com o que o Dr. Paquici disse, e o que o Zé Gama também disse. Acho que a Frelimo está com os dias contados, e Venâncio Mondlane tem uma chama, tem um carisma que levou com que as pessoas perdessem o medo e acreditassem num futuro sem a Frelimo. E havia um medo palpável na região que isto fosse contagioso, que o próprio MPLA pensava, bom, se a Frelimo cai, nós estamos a seguir. No Zimbábue, a ANU-PF também pensava o mesmo. A África do Sul, o ANC já está agora numa situação bastante difícil e precisou de fazer um governo de coligação, ou seja, os próprios partidos antigos aliados da região estavam a tremer com medo. E eu acho que é importante, acho que é de uma injustiça tremenda que Albino Forquilha do Podemos esteja a usufruir dos assentos no Parlamento que foram ganhos pelo Podemos por causa do Venâncio Mondlane, não por causa do Podemos, e acho que foi uma jogada para isolar a Renamo. A Renamo precisa de uma nova liderança, precisa de um Manel de Araújo, precisa de alguém que também consiga falar com Venâncio Mondlane, porque esta é a nova geração que vai precisar de combater a forma antiga, antiquada e quase que já está totalmente desaquada. Não vemos o equivalente dentro da Frelimo, dentro das estruturas da Frelimo, pessoas que pensam... Paula, desculpa só, quando faz o apelativo de Manuel Araújo, aqui pensas numa possível futura aliança, ou o Anamola poderia cavalgar sozinha e conquistar o poder? Aqui tu vês que é necessário uma aliança com a Renamo? Acho que as duas são possíveis, mas acho que quanto mais forças políticas e sociais tiverem por detrás de uma oposição à Frelimo, qualquer que ela seja, mais facilmente conseguirão derrubar a manipulação e as artimanhas da Frelimo que ao fim do dia, o ano passado, venceram. Tanto é que Daniel Chapo está no poder e a Frelimo foi reconhecida internacionalmente quando perdeu as eleições. Por isso acho que, e o mesmo diria para Angola, quanto maior forem as forças da oposição para as eleições de 2027, unidas e reais, não estes partidos que vão surgindo com base nenhuma, melhor para a sociedade, melhor para a democracia e melhor para o futuro destes países que precisam de uma mudança. 50 anos de falhas consecutivas, basta para todos, Basta. Professor Rodrigues, para encerrarmos, como é que vês o Anamola de Mondlane? Mondlane agora tem oxigênio há bastante, está dentro dos parâmetros, mas já houve sinais de que ele não terá vida fácil. Bom, eu discordo das intervenções que me antecederam, embora tenha que respeitar no quadro da diversidade de opinião. Dizer que a Anamola é um reconhecimento que o regime orientou, porque o Poder Judicial em Moçambique foi raptado pelo próprio regime de Moçambique e, atendendo à própria pressão social que antecedeu ao processo do Mondlane, as manifestações que comprometeram o funcionamento das instituições, o regime orientou, portanto, os órgãos do Estado
para que estes reconhecessem este partido político liderado por Mondlane. Mas quero aqui assegurar, e espero que este debate seja gravado, para que no futuro próximo possamos então fazer uma retrospectiva de nossas intervenções. Porque Mondlane vai ser, portanto, afastado, porque os diferentes processos que correm nos tribunais de Moçambique, certamente que em alguns processos ele vai ser ilibado, mas há alguns processos que a análise técnico-jurídica que nós vimos, a forma como eles foram constituídos, visam encontrar uma condenação de Mondlane em primeira instância. Certamente os mandatários judiciais poderão interpor um respectivo recurso, mas este recurso vai ser julgado improcedente. E sucessivamente o recurso ao Tribunal da Relação vai ser julgado improcedente até que haja um recurso ao Conselho Constitucional. E como nós vimos, o Conselho Constitucional, que é a última instância do Poder Judicial em Moçambique, e porque as suas decisões são elas irrecorríveis, significa que esta condenação, transitando em julgado, Mondlane não vai ter condições para poder participar do pleito eleitoral. O regime é suficientemente inteligente, reconheceu este partido político com vista a fazer prova de que não quer limitar o exercício dos direitos políticos de Mondlane, não quer fazer este exercício, mas para o efeito vai criar as premissas para que seja o próprio Poder Judicial a ser utilizado para, portanto, condenar Mondlane e encontrar dentro desta condenação o mecanismo necessário para efetivamente anular o protagonismo político de Mondlane. Mondlane vai ser condenado nos tribunais de primeira instância e os recursos vão ser julgados improcedentes, o que significa que o recurso de inconstitucionalidade que poderá ser impetrado junto do Conselho Constitucional vai ser, portanto, julgado improcedente e, em consequência, vai prevalecer aqui a decisão do Conselho Constitucional. Só para fazer uma retrospectiva a Paula, eu acompanhei todo o processo em Moçambique, aliás, o Álvaro sabe disso, e há um aspecto que me saltou à vista, é que o acórdão número 50/CC/2024, o acórdão do Conselho Constitucional, a páginas 514 a 529 deste acórdão, o Conselho Constitucional reconheceu a existência de irregularidades no processo eleitoral e reconheceu que essas irregularidades comprometeram a lisura do processo eleitoral e comprometeram a própria verdade eleitoral. Repara que perante este reconhecimento expresso do Conselho Constitucional, mesmo assim o Conselho validou os resultados eleitorais. Repare que a própria lei do Conselho Constitucional estabelece que não compete ao Conselho Constitucional apreciar a recontagem dos votos. Não consagra isto. A lei do Conselho Constitucional consagra que é competência do Conselho Constitucional validar ou não validar os resultados. Mas repare que o Conselho Constitucional fez uma redistribuição dos votos, atribuindo mais votos, portanto, ao partido que Mondlane dirigia, no caso Podemos, ao partido Renamo, retirando votos, portanto, a Frelimo. Ou seja, o Conselho Constitucional fez um exercício numa matéria que era a competência da Comissão Nacional Eleitoral, ultrajando aqui o princípio da legalidade constitucional. Mas, como sabe, nos estados autoritários, como Moçambique e em Angola, quem monitora o poder judicial é o partido que tem o controle do poder político. Razão pela qual, se reparar, a presidente do Conselho Constitucional em Moçambique é uma professora da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, conheço muito bem, e repare que esta professora
tinha apenas 7 anos de experiência em matéria, portanto, em matéria jurídica, porque quando era professor e durante muitos anos trabalhou nos tribunais, mas tinha apenas uma experiência de 7 anos. Mas era membro do Bureau Político da Frelimo. Mas esta mesma pessoa, embora tenha se distanciado por inerência de funções, das funções partidárias, todos nós olhamos para aquilo que foi o seu posicionamento ao longo de todo o processo, verificamos que ela chegou a convocar os partidos para ouvir os partidos, quando a própria lei reguladora do Conselho Constitucional não a utilizava, não permitia este exercício. Portanto, o Venâncio Mondlane não vai ser permitido, vai ser obstruído para que ele possa participar do próprio processo eleitoral. O regime não vai permitir correr o mesmo risco que correu em 2024, voltar a perder as eleições e ter que fazer um novo arranjo para sobreviver. Os regimes autoritários cortam o mal pela raiz. E aqui, o futuro de Moçambique, o futuro da alternância de Moçambique, já não depende de Venâncio Mondlane, depende do povo moçambicano. São os moçambicanos que vão decidir se querem continuar com o regime ou se querem fazer uma ruptura. E se quiserem fazer uma ruptura, os cidadãos moçambicanos sabem quais são os caminhos que devem optar para fazer uma ruptura total com o próprio regime. Ok, a pergunta está superada. A Paula, não sei se queria dar uma réplica ao professor ou podemos, portanto, avançar para o encerramento. Paula? O doutor Paquice queria a palavra? Sim, eu também vou só agradeço ao professor dizer que eu acho que explicações dessas são sempre importantes, somente para a audiência. Eu também segui as eleições muito de perto, também, aliás, sigo Moçambique de perto há muitas décadas. E vamos até agora, a organização que eu lidero, chamada Intel Watch, vamos agora lançar um relatório escrito em português sobre o que se passaram nas eleições passadas em Moçambique e sobre as forças nocivas, legalistas, não legalistas, de como a fraude foi cometida. Por isso, irei partilhar com muito gosto. Muito obrigada. Ok. Não, pois é muito rápido. Tudo indica que mesmo que Venâncio Mondlane seja, portanto, preso, o seu partido continua e ele está muito bem acompanhado. Portanto, eu não sou tão pessimista como o professor Rodrigues. Só queria dizer isso. Ok, muito obrigado. Gama, não tem nada a acrescentar? Não, acho que não. Ok. Professor Rodrigues, tem algo a acrescentar ou podemos concluir? É só para frisar, para dizer que o que me leva a fazer esta afirmação não seja a falta de esperança, ou seja, o próprio desespero. São os 50 anos que vivo num regime autocrático, um regime que é basicamente um irmão siamês do regime moçambicano, e a nossa história nos mostrou os regimes autoritários, eles não pouco ou nada fazem para garantir a sua sobrevivência. E todo esse esquema que eu acabei de descrever neste debate é apenas uma prova de que o regime vai experimentar todas as fórmulas possíveis para afastar Mondlane. Embora não vai afastar o partido Anamola, que agora foi reconhecido, mas este reconhecimento visa essencialmente afastar a contingência social em que o país ficou mergulhado. E com vista a evitar o caos social, reconheceram este partido para posteriormente, por via judicial, e aqui a justiça vai ser utilizada como um instrumento de remoção do próprio Venâncio Mondlane. E para que depois os próximos seguidores sejam seletivamente eliminados, ou fisicamente, ou politicamente eliminados, ou até mesmo corrompidos, para depois transformar este partido num apêndice do próprio regime. Nós vimos em Angola os partidos que muitos assumiram a responsabilidade de fazer uma oposição firme à altura do regime,
e que muitos deles nós sabemos hoje que estão inclinados com a cabeça para o próprio regime. Estamos aqui a falar de partidos, muitos deles são partidos até históricos, e muitos destes partidos hoje estão filiados ao regime de forma indireta, porque comem do mesmo bolso onde o regime come, e certamente que não é muito diferente daquilo que é Moçambique. É só reparar aquilo que é o MDM, aquilo que é o Podemos, aquilo que é a própria Renamo, e olhamos a forma como eles se posicionaram em todo este processo. Veja bem que eles distanciaram-se de Mondlane, porque sabiam que nas primeiras reuniões que ocorreram com Daniel Chapo, estas pessoas foram vergadas e assumiram um posicionamento dispar em relação a Venâncio Mondlane. O que o regime moçambicano vai fazer é isolar Mondlane e garantir sobrevivência aos seus seguidores, de modo que esses possam efetivamente também isolar. A história vai mostrar aquilo que eu hoje faço nesta afirmação.